eu quero trazer uma palavra ao teu coração hoje chamada o poder de uma fé enraizada. O poder de uma fé enraizada. Para um tempo como esse, irmãos, é muito importante nós construirmos a nossa fé enraizada, termos uma fé que nos sustenta como uma árvore é sustentada pelas suas raízes. Então vamos aprender com o Evangelho, com as palavras de Jesus sobre fé, porque não há melhor professor para nos ensinar sobre a fé do que Jesus. Jesus foi um mestre. Jesus ele era um rabino de nascença, porque ele era judeu, mas ele tinha uma sabedoria incrível do alto. E quando Jesus ele falava, ele trazia ensinamentos poderosos. E eu quero que você ler aqui alguns textos que foram falados pelo próprio Jesus sobre fé, tá bom? E a gente vai aprender alguns princípios, amém? Você está comigo? Glória a Deus. Vamos ler Mateus capítulo 17. Mateus 17. Quantos acharam? Dá um amém aí. Pronto, nós vamos ler do verso 20, apenas um versículo. Verso 20 de Mateus 17. Vamos ler juntos? Se você quiser usar aqui o telão para você ler, vamos ler juntos, em voz alta, vamos lá? Vamos ler mais uma vez? Vamos lá? Porque a sua fé é muito pequena, respondeu Jesus. Eu lhe digo a verdade, se tivessem fé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a esse monte, mova-se daqui para lá, e ele se moveria. Nada seria impossível para vocês. Aleluia. O poder de uma fé enraizada. O poder de uma fé enraizada. Irmãos, nós somos movidos pela fé. A fé, irmãos, a Bíblia vai dizer, o único texto que traduz fé é Hebreus 11, verso 1 e 2. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. É a firme convicção. Fé não é sentimento, fé é convicção. Fé não é um tiro no escuro, fé é você saber aonde está o alvo. Fé não é você estar em ambientes que você não sabe e não conhece. Fé é o conhecimento e a certeza de coisas que os teus olhos fazem você ainda não enxergar, mas o teu coração faz crer que existirá. A fé, irmãos, ela é o fundamento das nossas vidas. E Jesus, ele ensinou muito, quando Jesus separa os 12 homens para implantar o reino de Deus na terra, porque a missão de Jesus foi trazer o reino de Deus para a terra. O reino de Deus é a salvação da humanidade. Então Jesus ele vai e chama 12 homens, e Jesus prepara esses 12 homens para que eles pudessem fazer acontecer. Então Jesus, se tinha uma coisa que Jesus ensinou a esses homens, foi sobre fé. Jesus ele ensinava sobre fé para que os homens pudessem ser movidos pela fé. O que nos faz se mover, irmãos, em relação ao reino de Deus é a nossa fé. O que nos faz nos movermos dentro do evangelho, do cristianismo, da nossa entrega de vida a Jesus é a nossa fé. E aí a gente precisa de uma fé enraizada. Nós não podemos viver com uma fé rasa. Ninguém é sustentado espiritualmente por uma fé que não tem raiz. Ninguém consegue resistir a um problema na sua vida se a sua fé não estiver enraizada. É como uma árvore. Você não consegue manter uma árvore de pé diante de uma ventania ou de uma dificuldade se ela não tiver raízes profundas. Amém? Você está comigo? A nossa vida espiritual é assim. Se a gente não enraizar nossa fé,
qualquer problema, irmãos, a gente desiste, qualquer obstáculo a gente larga a mão, qualquer situação difícil a gente quer desistir, e essa é a razão de muitas pessoas até começam a sua jornada com o Senhor, até vão para a igreja, até se envolvem com a igreja de serviço, mas não são sustentados. Qualquer dificuldade larga a mão, qualquer obstáculo pulam do barco fora, qualquer situação que saia daquilo que ele acha, ele abandona. Nós precisamos enraizar nossa fé nesse tempo. Como a gente pode fazer isso? Através da experiência com a presença do Senhor, através da experiência com a palavra do Senhor, através da oração, através do jejum, das disciplinas espirituais, que são básicos para a vida de todo aquele que crê em Jesus, que é a oração, o jejum, a leitura da palavra e a comunhão com os irmãos. São disciplinas que a gente não pode abrir mão. Não existe você querer ser um homem ou mulher de fé só em casa, assistindo às pregações do YouTube ou assistindo cultos online. Não é a mesma coisa. Você precisa estar do lado de alguém, você precisa da oração de alguém, você precisa congregar, você precisa mergulhar na palavra para enraizar a sua vida e você ter uma fé inabalável. Essa é a fé que Jesus sonhou para você. Você sabia que Jesus ele sonhou com uma fé para você? Jesus deixa claro nos seus ensinamentos que tudo que ele mais queria que aqueles homens pudessem ter uma fé que estivesse enraizada. Não era uma fé de gritos, não é uma fé de gritos vazios, mas uma fé de lágrimas que regam o impossível nas nossas vidas. Quantos de nós não vivemos e nos deparamos com problemas, com situações que aos nossos olhos é impossível, que são dificuldades, são situações que se levantam contra a nossa vida ou até mesmo a nossa casa, e a gente chora com isso, a gente sente, a gente se abate. Nós precisamos dessa fé em que as lágrimas são usadas para regar o impossível ser gerado. Não é as lágrimas que nos levam para longe de Deus, é as lágrimas que nos faz regar o impossível de Deus na nossa vida. As suas lágrimas precisam regar o milagre de Deus, as suas lágrimas precisam regar o impossível que Deus quer gerar diante de uma situação difícil. Hoje o Espírito Santo quer cavar mais fundo no seu coração, para que as raízes possam ir mais fundo. Hoje o Espírito Santo quer te levar a entender que essas dores, que esses choros, que essas situações difíceis, nada são mais do que para enraizar a sua fé, fortalecer a sua vida. Você está comigo ou não? Vamos parar de ter uma fé que faz barulho, irmãos, para termos uma fé que faz história. Fé que faz barulho, não tenho nada contra, mas fé que faz barulho está muito mais para uma fé rasa e superficial. Nós precisamos de uma fé que faz história. Você precisa ter uma fé que vai deixar um legado. Você precisa ter uma fé onde seus filhos vão lembrar, quando pensa em alguém de fé, os seus filhos vão lembrar de você, pai e mãe. Pense em alguém de fé, os seus netos vão lembrar de você. Nós precisamos deixar esse legado, uma fé que faz história. Você está comigo ou não? Então o que a gente pode aprender com Jesus? A primeira coisa é que a fé enraizada, irmãos, é aquela fé que transforma desespero em milagre. Quem já passou por um momento de desespero na sua vida? Todos nós passamos, e a gente às vezes nem planeja, mas cai diante de nós situações que nos levam ao desespero. A gente parece que perdeu o controle, parece que puxaram o nosso tapete, parece que estremeceu tudo. Esse texto de Mateus 17, você vai ler do verso 14 diante, a Bíblia diz assim, olha o que a Bíblia diz: ao pé do monte, uma grande multidão o esperava, eles estavam no monte orando, Jesus e os 12, quando eles descem ao pé do monte, tinha uma multidão lá esperando. A cena era essa:
É você sair depois de um culto de oração. Você está no culto de oração, ou você vai para um monte orar, ou você vem para uma vigília de oração na igreja, e você termina a vigília. Quando você sai, você se encontra com pessoas. Esse foi o cenário. E aí a Bíblia diz que um homem veio e ajoelhou-se diante de Jesus. A cena foi essa: o homem caiu de joelhos diante de Jesus. E o texto diz que o homem, ele disse para Jesus: Senhor, tenha misericórdia do meu filho, ele tem convulsões, sofre terrivelmente, muitas vezes cai no fogo e na água. Eu o trouxe a seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Pense em algo que mexe com Jesus, irmão. É quando a fé não é colocada em ação. Pense em algo que mexe com Jesus, é quando a gente troca a nossa fé pela nossa razão. O homem disse: o meu filho tem convulsão. Essa era a imagem do pai para com o filho. Mas a realidade não era convulsão, a realidade era uma guerra espiritual naquela família. E os discípulos estavam diante desse cenário, porque o pai levou para os 12, aqueles em que estavam sendo treinados por Jesus, e disse a eles: por favor, cura meu filho. E eu fico imaginando a cena, porque eles tentaram curar, eles fizeram a roda, começaram a orar: sai em nome de Jesus, fica curado em nome de Jesus, e nada de um menino ser curado. E aí o pai vai até Jesus desesperado, cai de joelho, irmãos, e pede que Jesus o ajude e o cure, porque os discípulos não conseguiram. Então Jesus disse, verso 17: geração incrédula e corrompida, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga o menino para cá. Então Jesus repreendeu o demônio, e ele saiu do menino, que ficou curado a partir daquele momento. Uau, que poderoso isso! Mais tarde o texto diz, os discípulos perguntaram a Jesus em particular: por que não conseguimos expulsar aquele demônio? E aí vem um verso que a gente leu: porque a sua fé é muito pequena, respondeu Jesus. Eu lhe digo a verdade, se tiver fé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a esse monte que está diante de você: mova-se daqui para lá, e ele se moveria. Nada seria impossível para vocês. Mas essa espécie não sai senão com oração e jejum. Jesus dá uma aula sobre fé, e não é qualquer fé. Jesus está falando da fé de barulho, Jesus está falando da fé que faz história. Jesus está falando de uma fé rasa, Jesus está falando de uma fé enraizada, uma fé profunda, uma fé madura, uma fé consciente, uma fé, irmãos, que não se mistura com as situações desse mundo. O cenário: o pai cai de joelho, seu filho se debate, espuma pela boca, possuído por um espírito. E aí os discípulos tentam e falham, irmãos. Então ele olha para Jesus com os olhos marejados: se pode, Jesus, me ajuda. Jesus para tudo, irmão. Jesus congela o tempo, porque Jesus faz isso. Ah, como Ele ama parar tudo para te dar atenção. Ah, como Jesus ama parar tudo para te ajudar a resolver esse problema. Ah, como Jesus, Ele congela o tempo, se preciso for, para ouvir o teu clamor. Jesus congela o tempo e Ele diz: tudo é possível ao que crê. Naquele instante, irmãos, a cena é que o pai chora, dizendo: eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. Ouça, meus irmãos, Jesus não desprezou a fé misturada daquele pai com lágrimas, ainda que ele dissesse assim: eu tenho pouca fé para ver isso acontecer. Quantos de nós não passamos por isso? A gente olha para os problemas assim: eu tenho pouca fé para ver isso acontecer. Eu tenho pouca fé para ver essa pessoa mudar. Eu tenho pouca fé para ver, pastor, para ver o meu casamento ser restaurado. Quantos de nós a gente não é pego assim, irmão? Mas Jesus está lá para mudar essa história. E glória a Deus que nós temos Jesus para nos ajudar a crer, porque sozinho a gente não consegue. Você sozinho não consegue ter esse nível de fé. Você precisa do Espírito Santo, você precisa de Jesus na sua vida, você precisa de pessoas que te auxiliem. Então Jesus não desprezou a fé misturada com lágrimas. Ele vai lá e transforma o desespero em milagre. Jesus de imediato diz: espírito, sai desse menino, e o menino é liberto, irmãos. Aí Jesus olha para os discípulos e diz assim: se vocês tivessem fé,
Vocês diriam a esse monte: sai, e ele sairia. Claro que Jesus estava usando uma linguagem figurativa, porque o monte, ainda que ele estivesse diante de um monte, não era sobre a montanha em si, mas era sobre o problema que estava diante daqueles. Era sobre aquele problema familiar. Jesus está dizendo: se vocês tivessem fé, vocês diriam para esse problema: saia, e ele sairia. Porque o monte, irmãos, na verdade são as situações difíceis que estão diante de nós. Quantos montes você não está convivendo? Quantos problemas talvez não está batendo em você para te tirar o ânimo, a esperança? Quantos montes aos teus olhos não são visíveis e você acha impossível passar por esse monte? Eu não consigo transpor esse monte, eu não consigo mais avançar porque diante de mim tem um monte. Jesus está dizendo: você precisa de fé. Você precisa de fé, e não é uma fé de barulho, é uma fé que faz história. Não é uma fé rasa, é uma fé profunda. Não é uma fé de gritos, é uma fé, irmãos, de posicionamento. Nós precisamos, num tempo como esse, desse nível de fé, sair da mesmice, sair do padrão natural e irmos mais profundo na presença do Senhor, termos mais experiências no nosso particular com Deus. Jesus diz: esse monte ele pode se mover. Essa é a palavra do Senhor para você nessa noite, igreja do Senhor. Esse monte pode se mover. Você não entendeu? Jesus está falando com alguém aqui nessa noite. Está vendo esse monte que os teus olhos enxergam? Jesus está dizendo: se você tiver fé, esse monte pode se mover, sim. A fé enraizada não nega a dor, irmãos. Não é sobre negar a existência de um monte, porque Jesus deixa claro: esse monte ele pode sair do lugar. Existe um monte. A fé enraizada não é uma pessoa que vive negando que está doente, que está triste, que está... Não é sobre isso, irmão. A gente querer mostrar que é durão demais. Porque você está lá, você está destruído, mas você quer mostrar para as pessoas que você é o Superman. Nós não somos Superman, nós não somos homens, mulheres de ferro, nós não somos super-heróis, nós somos humanos. Aqui na minha veia não corre versículos, corre sangue, como a pastora disse. A gente sente, a gente se abate, a gente se entristece. Se a gente não cuidar, a gente entra em depressão, porque nós somos humanos. Então a fé que Jesus está falando não é a fé que nega realidades, não. É a fé que decide entregar as realidades nas mãos daquele que pode fazer o impossível. Não é sobre negar que você está sentindo dor, é você decidir colocar a sua dor naquele médico que pode curá-la. É você decidir colocar essa montanha que está te empatando de prosperar, está te empatando de crescer, está te empatando de ter paz, é você colocar nas mãos daquele que pode removê-la. Fé enraizada, irmãos, não é a ausência de dúvida que move montanhas, é a entrega da dúvida aos pés do Senhor. Você pode aplaudir a Ele nessa noite? Aleluia. Que aí Jesus disse: se vocês tivessem fé como um grão de mostarda. A comparação aqui que Jesus faz do grão de mostarda é a menor das sementes que existe, mas representa o potencial que uma fé genuína possui. Mesmo que pareça pequena no início, ela é capaz de gerar algo tão grandioso e poderoso. Jesus diz: basta você ter uma fé como um grão de mostarda. Ele não está dizendo que a sua fé, ela começa pequena e ela continua pequena e ela termina pequena. Não, porque a semente do grão de mostarda, se você plantar, ela vai crescer uma árvore poderosa. Então vamos sair da estação de uma fé pequena e irmos para uma fé que é capaz de criar uma história. Nós precisamos desenvolver a nossa fé. Quantos concordam com isso? Nós precisamos desenvolver a nossa fé.
A fé não pode ser algo estagnado, irmão. E ela cresce e se desenvolve com as práticas. Quer desenvolver a sua fé? Pratique as disciplinas. Quer desenvolver o seu músculo? Pratique exercício. Quer desenvolver a sua fé? Pratique as disciplinas. Não coloque na conta do outro o ato de você não estar praticando para desenvolver a sua fé. A sua fé é responsabilidade sua. A sua fé é responsabilidade sua. E ela é capaz de crescer praticando. Especialmente quando a gente está conectado com Deus. Assim como a planta de mostarda cresce no solo, através dos nutrientes que ela recebe, assim é a minha e a sua vida quando estamos enraizados na presença do Senhor. Então escolha num tempo como esse estar na presença, amém? Amém? Escolha estar na presença do Senhor. Não troque a presença de Deus por nada. Não troque a presença do Senhor por nada nesse mundo. Não perca a sua alma para ganhar as coisas desse mundo. E aí Jesus diz, olha, porque os discípulos vão lá e argumentam, nós tentamos e não conseguimos, o que fizemos de errado? Jesus diz, ei, vocês tiveram fé pequena, e eu quero dizer algo a vocês, essa situação só sai com jejum e oração. Essa caixa de demônio, ou esse problema, Jesus esclarece que certas batalhas espirituais exigem preparação, irmão. E exige, acima de tudo, fortalecimento de fé. Não entre numa batalha se você não estiver fortalecido. Não entre numa guerra espiritual se você não estiver preparado. O Senhor te chama para você se preparar. E é o tempo de a gente enraizar a nossa fé esse. Você está comigo ou não? Para que a gente possa entregar os nossos momentos de desespero nas mãos do Senhor, daquele que pode fazer milagres. Segundo, a fé enraizada, ela perdoa quando o coração sangra, irmão. Eu estou te dando aqui ensinamentos do Evangelho de Jesus para nossas vidas, para sermos igreja nesse tempo. Para sermos igreja, primeira coisa é que a gente tem que entender que desesperos existem, problemas existem, montes existem, mas também existe o Deus do impossível, existe o milagre do Senhor, existe aquele que reverte, existe aquele que arranca as montanhas, existe aquele que resolve as situações mais difíceis, que parece que ninguém vai dar solução. Quando Jesus chega, ele só dá uma ordem, saia e está resolvido. Como igreja nós precisamos entender também que o nosso coração sangra, mas quando o coração sangra, nós precisamos perdoar. Mateus 18, 21 a 22, olha o que diz esse texto. Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? A pergunta de Pedro. Porque Pedro, ele já é intencional no que a lei judaica estabelece. Pedro não chuta, Pedro dá um padrão. Jesus, a lei diz que é 7 vezes, é um padrão. Ou seja, um perdão para cada dia na semana. Aí com Jesus, irmãos, é mais profundo. Diga assim, com Jesus o negócio é mais fundo. O reino de Deus, irmão, não é feito o reino desse mundo. Não tem nada a ver com o reino do mundo. O reino de Deus é ponta cabeça. Quando a gente pensa as coisas do mundo é assim, eu tenho que ser o primeiro. Jesus vem dizer, se você quer ser o primeiro, então seja o último. No mundo é eu que sou o chefe, eu tenho que ser servido. Jesus, no reino de Deus, se você quer ser servido, então sirva, porque o reino de Deus é ponta cabeça. Jesus chega para confundir aqueles que são sábios. E aí Jesus diz, Pedro, dá o padrão, porque a gente está acostumado a ter que perdoar todos os dias, um perdão por dia. Jesus, um perdão por dia, Pedro? Olha a resposta de Jesus. Jesus respondeu, não 7 vezes, Pedro, mas 70 vezes 7. Aí ele continua dizendo assim, portanto o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com o servo que lhe devia. Olha o que Jesus fala do reino de Deus. No decorrer do processo, trouxe diante dele o servo que lhe devia 70 milhões de moedas.
Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. Aí o homem se curvou diante do Senhor e suplicou: por favor, tenha misericórdia, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou e perdoou a dívida de 70 milhões de moedas. Diga assim: uau! Mas diga mesmo: uau! Que Senhor é esse? Perdoou a dívida de 70 milhões de moedas. Esse é o Senhor que nós cremos e servimos, amém? É um Senhor capaz de perdoar a sua dívida, não importa o tamanho dela. Mas pastor, o Senhor não conhece meu passado. Não importa, Jesus não quer saber do teu passado, Ele quer saber do teu futuro. Mas pastor, o Senhor não sabe do que eu já aprontei. Jesus não quer saber do que tu já aprontou. Ele pega a tua dívida, Ele rasga e diz: você está perdoado e vá viver a nova vida. Isso é igreja, irmãos, a igreja é isso. Se não for assim, não é reino. A gente precisa aprender a perdoar, mas para perdoar eu preciso ter uma fé enraizada. Ninguém que tem fé rasa sabe perdoar, sabe lidar com perdão. Não venha com essa conversa para mim, porque não sabe lidar com perdão quem tem fé rasa. Porque perdão é profundo, irmão. Perdão não é sentimento, perdão é decisão. Eu não estou sentindo que devo perdoar. Aí, meu irmão, é porque você está raso. Porque quem está fundo nem sente. Quem está fundo não tem nem tempo para sentir, irmão. Tem que agir. É isso que o Senhor chama para você, igreja do Senhor. Esse é o tempo de a gente agir. Não é sobre sentir. Eu estou sentindo, eu não estou sentindo. Não é sobre sentir ou não sentir. É sobre o que nós devemos fazer. É sobre o reino de Deus que está aí, às nossas mãos. E o Senhor conta conosco. Pedro pergunta 7 vezes Jesus. Jesus responde 70 vezes 7, Pedro. 490 vezes? Acredito que Pedro fez as contas e diz: como, Jesus? 490 vezes? Quem aguenta perdoar 490 vezes? Ninguém. Mas a fé enraizada não perdoa pelo nível de força que você aguenta ou não aguenta. A fé enraizada perdoa quantas feridas forem necessárias. Pensa na mãe que perdeu o filho para o vício das drogas. Pensa na pessoa que foi abandonada. Pensa naquele que foi maltratado, abusado, aquele que foi rejeitado. Jesus olha e sussurra: eu perdoo você. Agora, você precisa deixar que a graça de Jesus flua através da sua dor. Porque o texto continua dizendo que aquele senhor perdoou 70 milhões de moedas. Então o servo sai animadinho. Porque, irmãos, quem não se anima quando recebe um perdão? Quem já precisou de um perdão de alguém aqui? Quem já precisou de um perdão de alguém aqui? Todos nós precisamos. Em algum momento da vida a gente precisou ou vai precisar. E quão bom é quando a gente chega: irmã, me perdoe porque eu fiz isso. E a irmã diz: ah, pastor, o senhor está perdoado. E aí você sai animadinho da presença. Aí quando você chega na esquina, você se depara com alguém que te fez mal. Aí você olha, o texto diz que aquele servo saiu da presença do Senhor, que o perdoou, chegou na esquina, encontrou aquele que devia a ele, e ele diz: ei, você precisa me pagar, você está me devendo, cara, eu quero agora, mas eu não tenho agora. Problema é teu. Aí ele vai, pega ele, os filhos e a família e joga preso. Não se admire, porque se a gente não cuidar, nós somos iguais. Nós fazemos iguais. E a gente está longe do reino de Deus quando a gente age assim. Porque Jesus disse: o reino de Deus é assim. Se a gente faz diferente, nós não estamos vivendo o reino. Aí ficaram sabendo do que aquele servo aprontou. Foram para o Senhor que o perdoou e disse: olha, Senhor, aquele servo que o Senhor perdoou 70 milhões, ele encontrou um devedor e sabe o que ele fez? Ele botou na prisão. O Senhor disse: é o quê? Chama ele aqui.
chamou eles assim: como é a história, rapaz? Tu fizesse o quê? Que era bom que o Senhor fizesse isso com a gente, né? Tu esqueceu que eu te perdoei? Como é que tu não tem coragem de perdoar alguém? Sabe o que o texto diz? O texto diz assim, que quando os outros servos companheiros dele viram isso, ficaram tão tristes que foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Verso 32, então o Senhor chamou um homem cuja dívida lhe havia perdoado e disse: servo mau. Diga assim: está repreendido. Diga assim: eu nunca quero ser chamado pelo Senhor como servo mau. E não queira mesmo. Não queira mesmo. Aí ele diz assim, ó: eu perdoei sua imensa dívida, porque você me implorou. Acaso não deveria você ter misericórdia da pessoa, como tive misericórdia de você? E irado, o Senhor mandou o homem para a prisão, para ser torturado, até que lhe pagasse toda a dívida. Aí Jesus termina dizendo assim: assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recuse a perdoar de coração aos seus irmãos. É reino, é igreja, é evangelho. Nós precisamos, irmãos, aprender a perdoar. Quer aprender a perdoar? Quer aprender a lidar com perdão? Você precisa enraizar a sua fé. Quem tem uma fé profunda não tem problema com o perdão. Mas pastor, eu vou ser besta, tenho que perdoar quantas vezes? Vá falar com Jesus, porque foi ele que disse que é 70 vezes 7. Ou seja, Jesus estava dizendo que era quantas vezes forem necessárias. Não era sobre uma matemática, era sobre um tempo ilimitado. Jesus ensina que o perdão não é uma transação contabilizada, é você ser contador e você fazer a matemática. Não, mas é uma atitude constante de coração. Diga assim: raiz profunda não guarda ofensa, ela sangra perdão até o inferno se calar. Você pode aplaudir ao Senhor, irmão? Se é para Ele, pode ser mais forte. Jesus está dizendo para você, igreja do Senhor: eu te perdoei naquela cruz, agora deixe a minha graça fluir através de você para alcançar pessoas. Se nós queremos pregar o reino, nós precisamos aprender a lidar com perdão, e a começar dentro da nossa casa. Existem pessoas que estão aqui na igreja, que levantam a sua mão, que até pregam, mas não lidam com perdão dentro de casa, guardam mágoas de pai, de mãe. Você que está guardando mágoa do seu ofensor, quem foi que te ofendeu? Quem te ofendeu? Aí você acha que você magoadinho, magoadinha, vai conseguir prosperar muito tempo? Não vai, enquanto você não liberar essa mágoa. Algumas coisas estão travadas na sua vida. Você precisa de uma fé enraizada, porque a fé enraizada perdoa quando o coração sangra. Mas meu coração está sangrando, pastor. Para o teu bem, perdoe quem fez o teu coração sangrar. Para o teu bem, porque senão nós adoecemos e perdemos o reino de Deus. Você está comigo ou não? Amém? Diga assim: perdão é uma decisão. Diga mais uma vez: perdão é uma decisão. E diga assim: hoje eu decido perdoar meu ofensor. Jesus aqui está ensinando aos discípulos que perdão é uma questão de decisão e de obediência. Tem que ser feito, não é opção. Não é um sentimento. A gente não tem que esperar surgir à vontade, porque a retenção do perdão pode levar a um sofrimento contínuo, enquanto a liberação do perdão traz um alívio e cura. Falta de perdão impede comunhão. Diga assim: falta de perdão impede comunhão.
E a igreja do Senhor não pode ser afligida porque você acha que está no direito de não perdoar. Se não há perdão dentro da igreja, não há comunhão na igreja. E se tem uma coisa e uma marca da igreja de Jesus, é a comunhão. Essa igreja vai fazer 10 anos. E nós carregamos uma missão como nome: família que ama. Só amor se tiver perdão. Você está comigo ou não? Amém? Onde tem amor tem perdão, onde tem perdão tem amor, sim ou não? É. Então vamos zelar por isso, igreja. Você está comigo ou não? Vamos alcançar as multidões lá fora através do amor de Jesus. Mas sabe como eles vão ver o amor de Jesus em nós? É quando o mundo vai ver o amor de Jesus em nós, é quando nós estamos unidos em comunhão uns com os outros. E a gente não guarda mágoa de ninguém. Crente, se você está magoado com outro, irmãos, escute o conselho que eu estou te dando. Corra e se perdoe. Mas ele não quer saber de mim. Faça a sua parte, irmão. Porque a catraca que te espera na eternidade, ela é individual. Se o outro não quer, irmãos, não liga. Amém? Diga assim: eu vou girar a catraca e vou entrar no reino de Deus. Amém? Você pode aplaudir a ele? Tem pessoas aqui, você veio hoje aqui para ouvir isso. Está na hora de você perdoar. Se tem alguma situação, vai lá, conversa, irmão, esclarece. Mas não seja desleal. Na frente você é uma coisa, por trás é outra. Na frente você demonstra ser amigo, por trás, irmão, só misericórdia do Senhor. Isso não é reino. Isso não é reino de Deus. Isso é reino dos homens. E você não foi transportado do império das trevas para viver o reino dos homens. Você foi transportado para o reino de Deus. Amém? Por último, a fé enraizada anda sobre as águas que te afogam. Mateus capítulo 14, volta um pouquinho, verso 22. A Bíblia diz: logo em seguida, Jesus instruiu os seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem o outro lado do mar, enquanto eles despediam as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho para o monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho orando, enquanto os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, diga assim, 3 da madrugada. Isso, irmão, pensa numa hora poderosa para você orar, 3 da madrugada. Aí a Bíblia diz assim: Jesus foi até eles, por onde? Caminhando sobre as águas. Eu quero profetizar que 3 da madrugada Deus vai te levar a andar sobre as ondas que estão te afogando. Tem ondas que estão se levantando para afogar o teu casamento. Às 3 da madrugada Jesus vai te levar a andar sobre essas ondas. Tem ondas que estão se levantando para afogar a tua vida financeira. É às 3 da madrugada que você precisa botar o joelho no chão para Jesus te fazer andar sobre essas ondas. É para eu acabar, né? Aí o texto diz, vamos lá para a gente não se perder aqui, para terminar. Aí o texto diz, olha, que... Onde eu estou? Aqui. Jesus vai andando sobre as águas. Por volta das 3 horas, Jesus foi caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhe disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou o quê? Se é realmente o Senhor, ordena que eu vá caminhando sobre as águas até onde o Senhor está. Uau, que poderoso, irmão. Fé enraizada, enraizando a sua fé,
criando profundidade na sua alma, no seu coração, irmão, para que a fé possa encontrar espaço. Fé enraizada anda sobre as ondas que tentam nos afogar. A noite aqui é negra, é escura, as ondas batem no barco. Pedro então grita: Senhor, manda a mim que eu vá até o Senhor andando sobre as águas, assim como o Senhor está. Jesus diz o quê? O texto diz que Jesus então vai lá, olha, venha. É a voz de Jesus. Venha. Mas como eu vou? Venha. Mas eu vou sair do barco no meio da... Venha. Mas as ondas estão muito grandes. Venha. Só ande sobre as ondas que tentam te afogar. Só ande sobre as ondas que se levantam sobre a sua casa e sua família. Só ande sobre as ondas que tentam te afogar. Aí sabe o que Pedro faz? Pedro ousado assim como você, amém? Porque eu profetizo que essa unção de ousadia vai te pegar hoje aqui. Você vai sair por essas portas mais ousado do que você entrou, irmão, com mais fé do que você veio para esse culto. Porque precisa de ousadia para descer de um barco no meio de uma tempestade. Quem é esse? Quem tem coragem? Normalmente a gente se agarra no barco e ninguém nos solta para a gente não se afogar. Mas aí Pedro, ousado, a Bíblia diz que Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas na direção de Jesus. Dá uma glória a Deus aí, irmão, porque isso é milagre do Senhor. Ele pisa nas águas. E quando ele pisa nas águas, irmão, Pedro, pescador acostumado a mergulhar nas águas, ele desce do barco já crendo: eu vou descer, mas eu sei que eu vou ter que ir nadando até Jesus. Quando ele pisa nas águas, para surpresa dele, ele não afunda. Eu quero profetizar que assim será sobre a sua vida. O Senhor vai te levar a pisar nas ondas que estão tentando te afundar. Pedro pisa, dá o primeiro passo. Quando ele entende que não vai se afundar, o que Pedro faz? Opa! É um impossível, então eu vou dar o segundo passo, então eu vou dar o terceiro passo, então eu vou dar o quarto passo. O impossível vira chão para Pedro andar. Um passo, 2 passos, 3 passos, 4 passos, até que estava indo tão bem. Escute, irmão, porque isso aqui talvez seja você. Estava indo tão bem na sua caminhada em direção a Jesus, estava indo tão bem servindo no ministério que Jesus te chamou, estava indo tão bem na tua liderança, quando de repente, irmão, porque o diabo é sujo, diga assim: o diabo é sujo. Mas diga mesmo: o diabo é sujo. Diga assim: Jesus é rei e o diabo é gay. Porque o diabo não presta para nada. Não, desculpa. Estava indo tão bem. Você está comigo aqui? Estava indo tão bem. A Bíblia diz: quando de repente Pedro, ele reparou no vento forte nas ondas. Preste atenção, irmãos, porque o diabo, ele quer nos afogar. Sabe o que o diabo quer fazer? Afogar a sua vida, afogar a sua família, afogar o seu chamado, afogar a sua saúde, afogar a sua prosperidade em Deus. O diabo quer que você se afogue. Não pense que ele está torcendo para você dar certo. Ele está torcendo para você se afogar, para cair no mar da amargura, para cair no fundo do poço, para ver você deitado numa cama chorando, desistindo da sua vida, querendo tirar a sua vida, ver você no lamaçal. O diabo quer que você se afunde, você e a sua família. E é por isso que ele vai fazer com que você desvie os seus olhos. É por isso que ele vai fazer com que você preste mais atenção no problema do que na solução. É por isso que ele vai fazer você olhar mais para a dificuldade
do que no milagre que estava diante de Pedro. É por isso que ele vai fazer, isso aqui é poderoso, irmãos, você experimentando de um milagre, andando sobre as águas, ele vai fazer com que você duvide do que você está experimentando. Você, no milagre de estar cooperando com o reino de Deus, porque é um milagre Jesus te escolher no meio de uma geração como essa, mas ele vai fazer com que você, mesmo experimentando de um milagre, você desvia os seus olhos. E aí, quando você desvia os olhos, a Bíblia vai dizer que Pedro começa, diga assim, a afundar. Diga mesmo, afundar. Diga afundar. Diga mais uma vez, afundar. Diga mais forte, por favor, diga afundar. Mais forte, diga afundar. Reparou no vento, nas ondas e começou a afundar. Normalmente é assim. Quem tem uma fé rasa se distrai rápido. Quem tem uma fé rasa troca rápido o milagre pelo problema. Quem tem uma fé rasa troca rápido os olhos na solução para os olhos na confusão. Tem gente, irmãos, que está dentro da igreja, mas está mais atento à confusão do que na solução. Tem gente que está dentro da igreja e ainda está sendo aqueles que levantam as ondas, quando deveria estar mostrando o milagre. Você não foi chamado para mostrar confusão, você foi chamado para mostrar o milagre. Você não é chamado pelo Senhor para apontar os ventos, você é chamado pelo Senhor para apontar a solução, que é Jesus. A igreja não é lugar para falar do que o diabo está fazendo, a igreja é lugar para falar do que Jesus está fazendo. Você está comigo ou não? Você está comigo? Aí o que Pedro faz? Começa a gritar, o texto diz que Pedro gritou: Senhor, salva-me. E aí a Bíblia diz que no mesmo instante, diga assim, no mesmo instante, diga no mesmo instante, Jesus estendeu a mão e segurou Pedro. Estenda a tua mão direita assim, faz um ato profético. Jesus está estendendo a mão na sua direção. Fecha teus olhos aí, vai, com a fé que você tem. Com a fé que você tem, sinta Jesus segurar na tua mão agora. Ele está segurando na tua mão, sim, Ele está aqui nesse lugar. Ele está segurando na tua mão, porque você pediu a Ele ajuda. Diga: Senhor, me ajuda, eu não estou conseguindo resolver esse problema. Eu estou me afundando nas drogas, eu estou me afundando na prostituição, eu estou me afundando nas dívidas, eu estou me afundando, Senhor, na frieza espiritual, eu estou me afundando, Pai, nos rancores da vida, na maldade, eu estou me afundando, Senhor, porque eu estou distante do Senhor. Nessa noite eu estou aqui gritando: Jesus, ajuda-me. Ele está estendendo a mão e segurando na sua mão agora, aí onde você está. Ele está segurando na sua mão e dizendo: vem, meu filho e minha filha, vem, eu estou te tirando agora desse fundo de poço, eu estou te levantando agora dessas ondas que estão para te afogar, eu estou te salvando, diz o Senhor. Nessa noite Ele te trouxe aqui para dizer: essa história não termina assim, você não vai terminar afogado, a sua família não vai terminar destruída. Ei, Jesus está dizendo: eu vou te ajudar, levante-se agora. Oh, Jesus. Ei, Jesus, o Senhor está aqui nessa noite. Ele está aqui te ajudando. Ele está aqui te ajudando. Ele está aqui te ajudando nessa noite, porque a obra dele não vai ficar incompleta na sua vida. Não. Você pode ter desviado o seu olhar, mas Jesus nunca vai desviar o olhar dele para você. Você pode ter trocado ele, mas ele nunca vai te trocar. Você pode estar observando mais para os problemas, mas os olhos de Jesus sempre estarão na sua direção. A Bíblia diz que foi de imediato. Por quê? Porque Jesus estava atento a Pedro. Jesus não desviou o olhar dele de momento nenhum.
O olhar de Jesus estava para o seu filho. O olhar de Jesus está para você, meu filho, minha filha. O olhar de Jesus está para essa igreja aqui. O olhar de Jesus não se desvia. Ele está atento. Quando a gente resolver levantar nossa mão e dizer: Jesus, me ajuda, de imediato Ele vem e nos levanta. E eu fico imaginando a cena, porque Jesus levantou Pedro. E sabe o que Ele fez? Vamos passear junto agora? Segura aqui no meu ombro, porque a gente vai voltar para o barco junto. Vem, Pedro, comigo, vem. Pedro desceu do barco, andou sobre as águas sozinho, mas afundou. Mas quando decide pedir ajuda a Jesus, ele agora está andando com Jesus. E aí, meu irmão, ele jamais vai afundar. Sabe o que a sua família precisa? É de Jesus. Sabe o que você mais precisa? É de Jesus, porque com Jesus, irmãos, você não vai afundar. Você pode aplaudir a Ele nessa noite? Você pode aplaudir a Ele nessa noite? Pode ser mais forte ao Senhor? Pode ser mais forte? Dá um glória a Deus aí, dá um aleluia! Oh, Jesus! Oh, rababasore cantarala. Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. Na caminhada até o barco. E eu vou terminar aqui. Na caminhada até o barco, Jesus e Pedro. Aí Jesus olha para Pedro e diz: ô Pedro, isso no meio, irmão, a onda, a tempestade, está Jesus caminhando com Pedro, dizendo: ô Pedro, olha o que ele diz: Pedro, por que você duvidou, Pedro? Aí Pedro: mas Senhor, o Senhor não viu o tamanho da onda, Pedro? Aí Jesus diz: ô Pedro, por que tu deixou a dúvida? Escute, irmão, isso é diabólico. O diabo, ele ama plantar a semente da dúvida no nosso coração, porque dúvida é exatamente o oposto da fé. Ô Pedro, Jesus disse: por que tu duvidou, Pedro? Mas Senhor, as ondas, o vento, Senhor, o vento. Ô Pedro, por que tu duvidou? Ele diz assim, ó: como é pequena a sua fé, Pedro. Sabe o que Jesus faz, irmão? Porque Jesus é poderoso demais. Jesus entra no barco com Pedro. Quando ele entrar no barco, porque eles vêm caminhando, chegou no barco, Jesus diz: vai Pedro, entra. Aí Jesus entra no barco. A Bíblia diz que quando eles entraram no barco, o vento parou. É mistério. Diga assim: os mistérios do Senhor a gente não entende, a gente só precisa descansar e crer. O jeito que Ele trabalha a gente pode não entender, mas aí Ele trabalha na direção de você. Jesus diz assim: quando Ele entrou no barco, o vento parou. Aí o que é que aconteceu? A cena, os outros discípulos começaram a dizer: uau, quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar param quando Ele está? Jesus só queria enraizar a fé de Pedro, somente para você entender, Pedro, que quando eu estou presente, a situação muda. Jesus me trouxe aqui nessa noite para dizer a você: não é sobre os seus sentimentos, é sobre a sua fé. Quer avançar? Enraiza a sua fé. Quer prosperar? Enraiza a sua fé. Quer viver milagres? Enraiza a sua fé. Porque o Senhor não terminou a obra que Ele está para completar na sua vida. E diga assim: o meu Senhor não é um Senhor de obras incompletas. Diga assim: Ele é aquele que começa e aquele que termina.